Então, vamos lá. Número 1. Quais são as sentenças representadas pelas balanças? Ok, a gente vê na primeira balança ali, a gente tem 3 pesos, um com o nome de X, o outro com o nome de X, o outro com o nome de 4. E do outro lado temos apenas uma balança com o número 1 no peso. No entanto, a gente vê que a balança está equilibrada. Significa que há igualdade. Então, nós temos que identificar. Aqui não era nem para a gente fazer conta, não era para a gente resolver, nada. Era só para a gente dizer qual a sentença representada nessa balança. Quando você vê a sentença, 2x, porque você tem ali um pezinho com x, outro pezinho com x e o pezinho com 4. Queridos, olhando para isso aqui, eu entendo que esse valor de x tem que ser um valor negativo. Não é isso que o exercício pediu para te fazer, tá? Isso aqui eu já estou indo além, já estou conversando com você. Porque, como que 2 coisas mais 4 vai dar apenas 1? Só se essa coisa for negativa, ok? Era só isso que eu queria conversar com vocês da letra A. Letra B. Qual é a sentença que eu tenho olhando aqui para os pratos da balança? Percebendo que a balança está equilibrada, sei que existe uma igualdade, então aqui embaixo também. E a gente tem aí x, o 2, não é 2x, tá? Se fosse 2x, tinha que ser igual aqui. Aqui a gente vai ter x mais o número 2. Do outro lado, daí sim, a gente tem 2x mais o número 3. Olha só, número 2, resolva as equações. O que a gente tem que fazer? Sempre que a gente tem a equação para resolver, a gente tem que procurar colocar o nosso x de um lado apenas da igualdade. Ou seja, de um lado da igualdade a gente deixa os elementos que estão acompanhando o x, do outro lado da igualdade a gente deixa os números que não estão acompanhando o x. Isso é o que a gente sempre procura organizar. Cuidando que quando ele troca o lado da igualdade, ele passa para a função inversa, ele troca de sinal, certo? Ontem, quando a gente estava vendo a teoria ali com as balanças, a prof ainda estava explicando o porquê que troca de sinal, certo? Mas para ficar mais rápido para você e para ficar mais fácil, a gente vai continuar dizendo apenas que ele troca de sinal. Na verdade, ontem ali na balança a gente viu que a gente equilibra, né? Fazendo a mesma coisa dos dois lados e daí os números se anulam. Mas, ó, continuando aqui, então. Você tinha essa expressão. 5x menos 7 igual a 3x mais 15. O que a prof fez aqui, ó? Deste lado da igualdade ficaram os números que tem x. Esse aqui era positivo. Como eu troquei ele de lado, ele veio para cá, negativo. Para o outro lado da igualdade ficaram os números que não estão acompanhando o x. O 15 que já estava aqui e o menos 7 que passou para esse lado positivo, mais 7. Depois que eu organizei isso, de deixar o que tem x de um lado da igualdade e o que não tem do outro lado, agora é só fazer a soma ou a subtração que você tem ali, ó. 5x menos 3x, você vai ficar com 2x. E 15 mais 7, 22. É soma e soma de números pequenos, que vocês fazem de cabeça há anos, certo? O único detalhe aqui, eu não quero o valor de 2x, eu quero o valor de 1x apenas. Então, eu vou dividir por 2, para que a gente assim consiga o valor de apenas 1x. E o nosso x nessa expressão está valendo 11. Na letra B, nós vamos fazer a mesma coisa. De um lado da igualdade, nós vamos colocar quem está com o x. O 2x já estava desse lado. O menos 6x que estava do outro lado da igualdade passa para cá, positivo. O 3 já estava desse lado, então a gente só copia. O menos 5 passa para cá, positivo. Agora a gente só tem que somar. 2x mais 6x, 8x. 3 mais 5, 8. Bom, nós queremos o valor de apenas 1x, e aqui a gente tem o valor de 8. Então, 8x é igual a 8, então eu quero o valor de 1x apenas, ou seja, eu vou fazer 8 dividido por 8, e 8 dividido por 8 é 1. Né? Quando a gente coloca ali 8 sobre 8, fica uma fração aparente, toda fração aparente é 1 inteiro. Se eu quiser fazer a divisão também, 8 dividido por 8 também dá 1, então, tranquilo, a gente chega aí no valor de x, x igual a 1.
Se você tiver feito esse passo de colocar o 8 no numerador, 8 no denominador aqui, perfeito, tá? Só que como era tão fácil a divisão, a prof acabou indo direto. Depois, na letra C, a gente tem aí, então, 3x menos 2x, porque ele era positivo, passou para o outro lado da igualdade negativo. 3x menos 2x igual a 8 mais 4. Era negativo, passou para cá positivo. Agora a gente só faz a subtração e a adição que tem ali. 3x menos 2x é um x. Eu não preciso colocar o 1 aqui. Não fica bonito colocar o 1, ele fica só o x sozinho. E 8 mais 4 é 12. Pronto, esse aqui já está até resolvido direto. Ó. Como 3x menos 2x já deu um x apenas, a gente já tem o resultado de apenas um x. E aqui você tem 8x igual a 12 mais 6x. Precisa apenas para passar o mais 6x para o outro lado da igualdade, como negativo, menos 6x. E agora você faz essa subtração, 2x igual a 12. E em seguida, x igual a 12 dividido por 2, porque a gente quer o valor de 1x apenas, e não de 2. E 12 dividido por 2, que é igual a 6. Na número 3, a gente começa a ter um detalhezinho aí para cuidar. A prof já vinha falando para vocês assim, em outras aulas, que quando a gente não tem um sinal entre o número e o parêntese, é porque a gente tem uma multiplicação. Esse númerozinho que está aqui fora multiplica tudo que está aqui dentro. O menos 2 multiplica com o x e o menos 2 multiplica com o mais 2. A gente chama isso aqui de distributiva. A gente está distribuindo uma multiplicação, certo? Então, ele é chamado em matemática de distributiva. Aqui nesse quadro vocês tinham o exemplo de como fazer, e aqui a gente já vai resolver. Bom, menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes o mais 2, lembram do jogo de sinal na multiplicação? A gente estudou ali nos números negativos. Menos com mais dá menos. Lembra da regrinha? Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Ou seja, quando eu faço menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Quando o jogo de sinal é menos com mais dá menos e mais com menos também dá menos. Ou seja, quando nós temos dois sinais diferentes, o resultado do jogo de sinal é negativo. Tá? Então, menos com mais deu menos e 2 vezes 2, 4. Queridos, aquele estudo que nós fizemos nos números negativos, ele não foi uma coisa pontual, só daquele momento, tá? É algo que agora você precisa continuar utilizando aí em várias atividades de matemática que nós continuaremos fazendo. A próxima, então, nós temos ali menos 2 vezes 3x e menos 2 vezes menos 2, certo? Menos 2 vezes 3x. Menos 2 vezes 3, menos 6x. Menos com menos dá mais e 2 vezes 2, 4. Então aqui é bastante... O detalhe maior que você tem que prestar atenção é com o jogo de sinal, certo? Porque as multiplicações são números pequenininhos aí que vocês estão acostumadíssimos a fazer. Menos... Percebe que aqui você tem só o sinal, tá? Poderia ter se colocado aqui o menos 1. Só que colocar o menos 1 ou colocar apenas o menos não vai dar diferença na multiplicação que você tem para fazer, ó. Menos 1 vezes x é menos 1x, que a gente não coloca o 1, ele é apenas implícito, né? A gente coloca apenas o menos x. Menos com mais, que dá menos, e 1 vezes 3, ou menos, que dá menos x, menos 3, tá? Você perceba que você tinha x mais 3 devido ao jogo de sinal. Com o sinal negativo que estava fora do parênteses, mudou o sinal tanto do x quanto do 3. Menos vezes 2x menos 8. Menos vezes 2x menos 2x. Aqui você faz o jogo de sinal do que está fora e o que está dentro. Ó. Menos com menos, mais. E 1 vezes 8, 8. Aqui, menos 3 vezes menos 2x. Ó, você já tem jogo de sinal com esses dois aqui. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 2x, 6x. De novo, menos com menos vai dar mais. E 3 vezes 5, 15. E aqui de novo, ó, menos vezes o menos 7x, menos vezes o menos 8.
Menos com menos deu mais 7x e menos com menos mais 8. Esse jogo de sinal ainda complica a sua vida. Faz um cartazinho bonitinho, coloca aí no seu ambiente de estudo, onde você costuma estudar aí na sua casa, e deixa ele ali para você lembrar bem desse joguinho de sinal, ok? Agora sim, a número 4, a gente vai resolver as expressões e vai aparecer essa distributiva para nós resolvermos aqui. Igual nós estávamos fazendo nesse exercício, começa a aparecer agora aqui dentro das expressões para nós aquela parte. Ó, certo? Então, 2x menos 3 igual a 7 vezes o x menos 4. Então, vamos lá. 2x menos 3 igual a 7x menos 28. Por que 28? Vamos lá. 7 vezes x dá 7x. 7 vezes 4 é 28. Aqui nós temos um jogo de sinal de mais aqui desse 7, né? Positivo do 7 com negativo do 4. Mais com menos deu menos. E 4 vezes 7 é 28. Então, nessa primeira etapa aqui, ó, eu só resolvi essa situação aqui do parêntese. Aquela regra que a gente já conhece, né? Primeiro se resolve o que está dentro do parêntese. Primeiro eu resolvi o que tinha dentro do parêntese. Agora eu vou para aquela etapa que a gente fazia por primeiro antes, que é o quê? De um lado da igualdade eu deixo quem tem x, do outro lado da igualdade eu deixo quem não tem o x. E cuido com os sinais quando eu troco esses números de lado. Então, 2x menos 7x, eu vou ficar com menos 5x. Menos 28 mais 3, menos 25. Bom, mas eu não quero o valor de 5x. Eu quero o valor de 1x apenas. Então, agora eu tenho menos 25 dividido por menos 5. Lembra do jogo de sinal na divisão? Menos com menos também dá mais. Logo, 25 dividido por 5 é 5 positivo o valor de x. Ok? O valor de x é positivo. Porque você tinha jogo de sinal aqui na divisão. Vamos lá, letra B. X mais 11. E aqui você tinha 6 vezes x, que deu 6x. E 6 vezes o menos 19. Como você tem o 6 positivo e o 19 negativo, mais com menos deu menos. E o 6 vezes 19. Então, agora a gente vai para aquele nosso próximo passo. De um lado da igualdade fica quem está com x, do outro lado quem está sem o x. X positivo, 1x positivo, menos 6x, a gente fica aí com menos 5x. Menos 114, menos 11, ó. Duas dívidas. A dívida aumenta, né? Menos 125. Vamos novamente fazer a nossa divisão, porque nós queremos o valor de apenas 1x. E temos aí, então, um número negativo sendo dividido por outro número negativo. Jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, o nosso resultado é positivo. 125 dividido por 5. Nosso x vale 25. Ok? Letra C. 7 vezes x, você tem aqui no primeiro espacinho. 7 vezes x, que vai dar 7x. 7 vezes 10, que vai dar 70. Aqui também tem distributiva, ó, menos 8 vezes x, menos 8 vezes 8. Menos 8 vezes x é menos 8x, e menos 8 vezes mais 8, menos 64. Tudo isso está dizendo que é igual a zero. Então, agora vamos organizar. De um lado da igualdade, nós vamos deixar quem está acompanhando x. Eu preferi passar os dois para o lado de cá, para poder ficar com x positivo. E aqui 70 menos 64, os dois números que ficaram do outro lado da igualdade. 70 menos 64 é 6, e menos 7x mais 8x, 1x apenas. Então, a gente já fica aqui com 1x positivo, valendo 6. Perceba que foi só a gente organizar, né? Fazer as distributivas, depois organizar. De um lado da igualdade fica quem está com o x, do outro lado da igualdade quem está sem o x. E a letra D, então, nós temos ali 6 vezes x e 6 vezes o menos 3. 6 vezes x deu 6x, 6 vezes o menos 3 deu menos 18. Menos 9 vezes x, menos 9x. E menos 9 vezes menos 5, jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Você pode escolher o lado que você quer deixar o x, desde que de um lado da igualdade tenha só quem está com o x, do outro lado quem não está com o x, tá bom? Ó, agora eu fiz aqui, então, menos 6 mais 9 mais 1x,
4x positivo. Menos 18 mais 45 mais 1, 28. Como nós queremos o valor de apenas 1x, vamos dividir 28 por 4 e encontramos aí 7 como valor para o nosso x, ok? Número 5. Um número somado ao seu dobro é igual a esse mesmo número mais 10. Aqui é só a gente bem no passo a passo do que está sendo falado ali e a gente consegue escrever a expressão, certo? Olha só. Um número somado ao seu dobro. Um número que eu não sei qual é, eu vou chamar de x. Então, um número somado ao seu dobro é igual a esse mesmo número mais 10. Percebe que a gente só vai lendo o que está escrito ali e vai colocando isso na forma dos símbolos matemáticos. Mas ele já está ali bem claro, digamos, o que a gente precisa fazer. Como ele quer saber que número é esse, então não é só nós montarmos a expressão, a gente precisa resolver ela também. O que a gente vai fazer então? Esse x que está do outro lado da igualdade, positivo, passa para cá negativo. Agora é só nós fazermos aqui a soma dos x, ó. X mais 2x menos x. O que a gente pode dizer? Bom, se esse é positivo e esse é negativo, um anula o outro, certo? E nós ficamos aí então com 2x igual a 10. Como a gente quer o valor de apenas 1x, vamos dividir 10 por 2 e encontramos que x vale 5. Bom, vamos ver. Um número, 5, mais o seu dobro é 10. Então isso aqui dá 15. É igual ao número mais 10. 15 igual a 15. Percebe que nós conseguimos resolver direitinho aí essa situação aí da número 5. Na número 6, o peso de um tijolo é igual a 1 quilo mais o peso de meio tijolo. Com base nisso, escreva uma expressão que represente o problema. Bem, então vamos lá. O peso de um tijolo, nós vamos chamar então o peso do nosso tijolo de x. É igual, então já vem a igualdade, a 1 quilo, tá aqui 1 quilo, mais o peso de meio tijolo. Meio tijolo, se meu tijolo era x, meio tijolo é x dividido por 2, certo? Metade dele. Então, pronto, montei a expressão. Descubra qual é o peso do tijolo. Bom, agora nós vamos então resolver a expressão que nós montamos. Queridos, lembra que quando a gente passa um número positivo para o outro lado da igualdade, a gente passa ele negativo. Ou seja, a gente utiliza a função inversa. Aqui eu tenho esse 2 dividindo o x. Posso passar ele para o outro lado multiplicando. Só preciso que para isso ele esteja sozinho desse lado da igualdade. Então, o que eu fiz? Passei esse 1 positivo para o outro lado negativo. Como agora o meu x sobre 2 está sozinho, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando tudo que eu tinha aqui. E daí o x ficou ali sozinho. Então, agora eu vou multiplicar, vou fazer uma distributiva, certo? 2 vezes x e 2 vezes menos 1. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, tudo isso está igual a x. Bom, agora eu vou fazer aquele passo de passar tudo que tem x para um lado da igualdade e o que não tem para o outro. Esse menos 2 passou para cá mais 2. E 2 menos x vai dar x igual a 2. Se você vier aqui agora e colocar o 2 aqui no lugar do x, você encontra exatamente esse resultado que você vai ter aqui. X igual a 1 mais 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1 inteiro, 1 mais 1 é 2. X igual a 2. Confirma aí o resultado que nós encontramos. A número 7 diz assim: um egípcio deixou como herança 85 pérolas a seus 3 filhos. Segundo a sua vontade, o filho do meio deveria receber 10 pérolas a menos que o mais velho. E o mais novo, metade do que recebeu o mais velho. Quantas pérolas cada um recebeu? Bem, nós temos aqui, então, o filho do meio deveria receber 10 pérolas a menos. Então, nós vamos dizer que esse aqui, ó, é o filho do meio, certo? E o mais novo, metade do que recebeu o mais velho. O mais velho recebeu x, o do meio x menos 10, e o mais novo x dividido por 2, metade, ok? Tudo isso resulta nas 85 pérolas que foram deixadas de herança.
Vamos resolver isso aqui, então. Queridos, neste caso, para a gente isolar esse x mais 2 sozinho do outro lado, depois multiplicar de novo, ia dar um passo mais longo do que se fizer o que a prof vai mostrar para você agora aqui, ó. Eu tenho isso aqui dividido por 2. Eu tenho que tirar esse meu denominador daqui para ficar mais fácil de trabalhar com essa expressão, com ela sem denominador. O que eu posso fazer? Eu multiplico os dois lados da minha expressão pelo mesmo valor que eu tiver aqui no denominador. Se o denominador é 2, eu vou multiplicar os dois lados por 2, certo? Isso aqui tem a ver com aquele equilíbrio da balança, tá? Para a nossa balança ficar equilibrada, a gente precisa fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, se eu quero sumir com esse denominador, eu vou multiplicar os dois lados da balança por 2. Tenho que multiplicar tudo que está desse lado e tudo que está desse lado. Então, o que eu fiz? Coloquei entre parênteses tudo que está deste lado aqui. Por quê? O que eu vou fazer agora, então, nesse próximo passo? Ó, esse 2 vai multiplicar o que está dentro, é uma distributiva, igual a gente vinha fazendo, tá? Esse vai multiplicar com esse, vai multiplicar com esse e vai multiplicar com esse. Na verdade, com esse, a gente não quer multiplicar. Eu já vou mostrar o que a gente vai fazer. Olha só. Esse 2 multiplicou com esse 2, deu 4x. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 10, deu menos 20. 2 vezes o x sobre 2, o que eu faço? Se esse está multiplicando e esse está dividindo, nesse caso aqui eu posso cortar um com o outro. Não estou dividindo. Se eu estou multiplicando por 2 e estou dividindo por 2, eu vou ter o mesmo número. Pega como exemplo 6, tá? Multiplica por 2, dá 12. Agora divide por 2, dá 6 de volta. Então, qualquer número que eu multiplicar por 2 e dividir por 2, eu vou ter o próprio número de novo. Por isso que a gente pode vir aqui e corta o 2 que está multiplicando, corta o 2 que está dividindo e fica com o número que você já tinha, que era o x. E aqui deste lado também teve que ser multiplicado por 2, 85 vezes 2, 170. Agora, nós deixamos aqui de um lado só quem tem o x, né? 4x mais x deu 5x, e esse menos 20 passou para o outro lado. 170 mais 20, 190. Queremos o valor de apenas 1x, então 190 dividido por 5, e nós temos aí o valor de 38. Ok, x é 38, mas eu tenho que dizer quem recebeu quantas pérolas. Então vamos lá, o filho mais velho, que recebia x, recebeu 38 pérolas. O filho do meio, que deveria receber x menos 10, ou seja, o mesmo número do mais velho menos 10, recebeu 28. E o filho mais novo deveria receber metade do que o mais velho recebeu. Então, ele recebeu 19 pérolas. A número 8, queridos, ela vem agora explicando aquilo ali que a prof terminou de fazer com vocês para resolver aquela atividade. Explicando que quando a gente tem um denominador, a gente multiplica os dois lados da nossa igualdade pelo mesmo número do denominador, certo? E daí a gente consegue resolver as atividades. 2x mais 6x sobre 2 igual a 5. O professor copiou aqui para o lado, tá bom? Então agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os dois lados da igualdade por 2 para poder tirar esse denominador aqui. Então, ó, 2 vezes 2x, 4x. E daí, quando chega o momento de fazer o 2 vezes o 6x, eu sei que vai dar 12x, e 12x dividido por 2 vai dar 6x de volta. Então, corto e fico com o 6x. E o 5 vezes 2, 10. Agora, é só a gente somar. 4x mais 6x dá 10x. 10x igual a 10, eu quero o valor de apenas 1. 10 dividido por 10 é 1, certo? Encontramos aí o valor de x. O valor de x vale 1. Na letrinha B, x mais 3x sobre 2 igual a 4. Para poder tirar aquele denominador dali, então, nós multiplicamos os dois lados da igualdade por 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3x, não preciso multiplicar, apenas corto quem está multiplicando com quem está dividindo. Por isso que eles têm que ser iguais, tá? E fico apenas com o 3x. E aqui, 4 vezes 2, 8. Agora eu só preciso somar 2 mais 3, x dá 5x, igual a 8. E nós temos aí para descobrir o valor de apenas 1x, 8 dividido por 5. A gente sabe que 8 dividido por 5 não dá um número inteiro, então deixa na forma fracionária e você já encontrou a resposta correta para o seu x. Deixa ele assim mesmo. Letra C. X sobre 2 mais x sobre 3 igual a 5. Aqui tem um detalhe.
Posso multiplicar tudo por 2 ou multiplicar tudo por 3 para poder sumir com esses denominadores? Não, eu tenho dois denominadores diferentes. O que eu posso fazer então? Mínimo múltiplo comum. MMC, lembra? Entre, vamos lá, vamos resolver tudo junto aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 1. Porque existe um aqui embaixo, daí a gente já resolve esse aqui também. Então, olha só. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x dá 2x. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Ok? No momento em que a gente tem aqui os dois iguais, esse aqui está dividindo, passaria para o outro lado multiplicando, esse aqui está dividindo, passaria para o outro lado multiplicando, aí sim a gente pode tirá-los aqui. 5x igual a 30, 30 dividido por 5 é o valor de x, que deu x igual a 6, ok? E vocês ainda tinham a número 9, essa número 9 ela era bem legalzinha, porque você tinha que montar a expressão fazendo o quê? Copiando os termos primeiro na vertical, depois na horizontal. Então vamos lá, letra A. Copiamos aqui, 2x mais 5 mais 3x, igual a 6 mais 5 mais 4x, certo? Depois você faz o quê? De um ladinho quem está com o x, do outro ladinho quem está sem x. Aqui, 2x mais 3x, 5x, menos o 4, porque aquele x vem do outro lado para cá como menos 4, certo? E aqui você fica com 6 mais 5, que dá 11, e esse mais 5 que passa para cá como menos 5. 5x menos 4, você tem 1x, e 11 menos 5, você tem 6. Ficou bem facilzinho de responder depois que a gente monta ela. Ó, a letra B está aqui embaixo, certo? Primeiro copiamos na vertical, depois na horizontal. Então, 4x mais 5x mais 2, 2x mais 5x mais 8. O que a gente vai fazer agora? De um lado da igualdade deixa o x, 4x mais 5x deu 9x, e aqui 2x mais 5x, 7x, só que ele passa para o lado de cá, negativo. Aqui você tem o 8, permanece aqui, e esse mais 2 que passa para cá, menos 2. 9x menos 7x dá 2x, 8 menos 2 dá 6. X é igual a 6 dividido por 2, porque a gente quer o valor de apenas 1. X igual a 3, certo? E depois nós temos então aí a letra C. Copiamos ali os termos primeiro na vertical, depois na horizontal. Então fica 8x mais 6 mais 5 igual a 5x mais 6 mais 11. De um lado da igualdade nós deixamos todos que tem x, do outro lado da igualdade quem não tem x. 8 menos 5x dá 3x e 17 menos 11 dá 6. X é igual a 6 dividido por 3, porque nós queremos o valor de um x apenas, x igual a 2. E o último exercício ali, então, 2x mais 5x mais 18, igual a 6x mais 5x mais 6. De um lado da igualdade deixamos quem tem o x, ó, 2 mais 5, 7x, 6 mais 5, 11, só que passou para o lado de cada igualdade negativo, menos 11x. E aqui o 6 que já estava positivo e o 18 que passa para cá, negativo. Ficamos aí, então, com menos 4x e menos 12. Queremos o valor de apenas 1x. Menos 12 dividido por menos 4, jogo de sinal, divisão de número negativo por número negativo, resultado positivo. X igual a 3.